Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 28 do mês de novembro do ano 2020. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 12 do mês de Kislev, do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, estamos juntos em A Tarde com a Torá. Hoje, o sétimo dia da semana, portanto estamos em Shabat, e com isso nós temos hoje a nossa sétima aliá e o nosso mafitir, que é a leitura final da nossa Parashá Vayetze. A nossa Parashá Vayetze, que significa e ele saiu, ou ele partiu, onde nós começamos de 6 parashiot. Esta é a primeira que nos fala a respeito de Yaakov. E temos mais 5 parashá, ou parashiot, pela frente, porções, para continuarmos a ver a saga do grande patriarca Yaakov. Com a conclusão de hoje, da nossa sétima parashá, nós estamos concluindo 931 versículos estudados até aqui com a Torá. Então estamos iniciando bem o nosso novo ciclo dos estudos da Torá, que é exatamente com 931 versículos, estudando o nosso novo ciclo dos estudos da Torá. Baruch Hashem por isso, acima de tudo, que o Eterno seja exaltado, honrado, adorado, reverenciado como ele deve ser, e na sequência que o Eterno ele seja gracioso com cada um de vocês que tem aí se colocado nessa nossa reunião virtual diariamente, cada um de vocês que tem estado conosco, sem sombra de dúvidas, tem sido os grandes vencedores, os grandes abençoados, porque tem vencido barreiras, tem vencido obstáculos, tem vencido o seu próprio eu, que gostaria de ficar aí numa boa, numa tranquilidade, mas não, resolveram, decidiram e realmente determinaram a si mesmos que vamos participar em A Tarde com a Torá. E bendito seja o Eterno, que Ele honra aqueles que se esforçam para estudar a Torá, para participar de um núcleo de estudos de Torá. Apesar de nós o fazermos de forma virtual, mas esta é um dos grandes elementos positivos que o Eterno nos dá através da tecnologia, a mídia social, a internet, onde ela nos dá a condição de podermos reunir pessoas de vários lugares ao mesmo tempo e juntos fazermos diante de Hashem uma grande sala de estudos de Torá, e podermos assim recebermos da parte de Hashem a sua sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, podermos realmente sermos fortalecidos diante da vida que se apresenta para nós aí. Não nos esquecendo que Yaakov, o nosso grande patriarca, que essas 6 últimas parashiot, essas 6 últimas porções do livro de Bereshit, envolve completamente a vida de Yaakov, e é um exemplo não somente para o povo judeu, mas também um exemplo para o povo, as nações não judaicas, exemplo de conduta de vida, exemplo diante de circunstâncias, obstáculos, adversidades, inimigos, e qualquer batalha que se apresentam diante de nós. Então Yaakov, ele é sem sombra de dúvidas um exemplo que nós precisamos no nosso dia a dia estarmos aí aprendendo com Yaakov aquilo que nós precisamos fazer no nosso relacionamento pessoal com Deus, no nosso relacionamento com o próximo,
o nosso relacionamento com os adversários, os inimigos que vão se apresentando diante do caminho, o nosso relacionamento com as bênçãos espirituais, as bênçãos físicas, as bênçãos financeiras e materiais. Tudo precisa estar realmente dentro da simples palavra que diz Echad, Echad, ou seja, um. Tudo está ligado ao um. Tudo em sua vida, tudo que pertence a você, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você possui, tudo que você adquire, tudo, tudo, tudo e tudo e tudo e mais um pouco de tudo que se refere à tua vida, à tua existência, está ligado diretamente em Echad, um, único. E isso te lembra alguma coisa? Por exemplo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Também nos lembra sobre os 13 princípios, né, que nos fala do atributo divino, né? O Eterno é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele é o único Deus que não nasceu, que não morreu. Ele é o único Deus que não é homem, nem filho do homem. Este é o único Deus que não foi feito por mãos humanas. Este é o único Deus que não foi idealizado pela mente humana, pelas instituições humanas e por aí afora vai. Por isso, Echad, sempre, tudo, absolutamente tudo, no mundo visível e no mundo invisível, retorna para Echad. E é isso que nós estamos aprendendo e é isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia, e é dessa forma que nós vamos ter que levar para frente, né, este conhecimento monoteísta, né? Hashem Echad, o Eterno é um, e isso ninguém consegue mudar. Por isso, quando você chega neste ponto, neste momento em que está realmente diante do Todo-Poderoso, e você chega pelo mínimo, vamos dizer assim, né? Pelo mínimo conhecimento de que o Eterno é Echad, pelo mínimo conhecimento, pelo mínimo entendimento, que você possa entender que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, você já está no mais excelente caminho que você poderia encontrar. Por isso, seja o que ou quem for, jamais abandone este caminho. Um sábio disse uma certa vez assim: o ser humano, ele foi formado de argila amarela, areia branca, barro negro, terra vermelha. Portanto, não podemos julgar ninguém pela aparência. Ninguém pode ou deve ser julgado pela sua aparência. Pode ser ele de aparência de pele amarela, de pele branca, de pele negra, de pele vermelha. Ninguém pode ser julgado pela sua aparência, porque na essência todos somos um. Ou seja, toda a raça humana volta para Echad. Por que toda a raça humana volta para Echad? Porque foi ele, o único, que formou o ser humano à sua imagem e semelhança. E quando ele formou o ser humano à sua imagem e semelhança, os sábios nos trazem o entendimento, a compreensão, a sabedoria que está acima de qualquer razão humana. Deus, o Criador, aquele que formou o ser humano à sua imagem e semelhança, o seu corpo físico,
Ele formou de todas as areias da face da terra, que são representadas de que forma? Argila amarela, areia branca, barro negro e terra vermelha. E ele pegou de todos esses ingredientes e formou o ser humano, o seu corpo físico. Então o seu corpo físico, o corpo físico do ser humano, ele é ou amarela, ou branca, ou negra, ou vermelha. Mas a grande questão onde que o ser humano volta para volta para Errad, volta para a sua essência, qual que é? O Criador, tudo bem, o Eterno, o único Deus, beleza, certinho. Mas qual é a essência do ser humano? A sua alma. Aí a pergunta que não quer calar: qual é a cor da sua alma? Qual é a cor da sua alma? Por isso voltamos em Errad. Voltamos àquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Por isso, unidos nele, não significa absolutamente nada a aparência física, a aparência exterior. Na realidade, diante dele, somos todos um. Ele não vê a tua aparência, ele não vê a tua cor. Para Deus, toda vida é importante. Não existe, esta vida é mais importante do que aquela. A cor desta pele é mais importante do que aquela outra cor de pele. Para Deus isto é irrelevante, porque Ele deu a cada ser humano uma centelha divina sua, independente da sua aparência exterior. Ele deu a cada ser humano uma alma que não tem cor. E por isso, quando o Eterno diz, tu és pó e ao pó tornarás a voltar, significa que, seja qual for a tua aparência, você foi tomado do pó e ao pó tornarás. E não tem como mudar isto. Simplesmente não tem como mudar isto. Seja qual for a tua aparência. Então, portanto, amados, estamos diante realmente da graça bendita de Hashem, em que nós precisamos cada dia mais estarmos aí alicerçados naquilo que é real e verdadeiro. Se você estiver preso a essas ideologias humanas, se você estiver preso, dominado, influenciado por essas ideologias que fogem à raiz da Torá, então você é um pobre e miserável. Você está se tornando, cada dia que passa, um nada. E Deus quer que você seja muito, muito valorizado. Então, cuidado com essas ideologias que te afastam do Deus verdadeiro, que te afastam da raiz da sua existência, da sua essência. Cuidado com essas ideologias, esses ensinamentos que vêm trazer para você divisão entre ser humano e ser humano. Não seja prisioneiro realmente dessas ideologias, mas seja realmente livre. Livre para servir a Deus, livre para prestar a Ele um serviço do coração, um serviço de amor. E uma das gotas da sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, para hoje, diz assim, sobre liberdade perpétua. O que essas ideologias feitas, elaboradas, criadas por pessoas humanas que não têm o temor de Deus, na realidade eles querem que você perca
toda e qualquer noção de Deus. Por isso que eles são contra religião. Por isso que eles são contra todo e qualquer ensinamento que está fundamentado nas Escrituras, na Bíblia. Por isso que eles são contra todos aqueles que expressam uma vida espiritual em Deus, o único Criador. Então a liberdade perpétua que o Rebbe nos traz diz assim: ninguém pode dizer que hoje é livre, porque ontem lhe foi concedida a liberdade. A liberdade é uma fonte de energia sem fim. A liberdade é o poder por trás deste universo inteiro. A liberdade é a força que gera existência a partir do nada. Você é livre quando participa desta infinitude, quando nunca fica parado, quando está continuamente escapando dos limites de hoje para criar um amanhã mais livre. Então, esta é a tua liberdade. Esta liberdade, ela tem uma energia sem fim. E ela está por detrás deste universo inteiro. Dessa forma, a liberdade é a força que gera existência a partir do nada. Você é livre. Deus te fez livre. E por isso você não pode ser prisioneiro de ser humano e nem de qualquer outro tipo de sistema. Deus te fez livre. Com qual finalidade? Para que você venha servi-lo. Para que você venha amá-lo, adorá-lo. Para que você seja livre, plenamente livre, para poder servir a Deus em espírito e em verdade. A segunda gota diz assim, o humano desatado. Ninguém é capaz de prever o amanhã de um ser humano. Nós passamos no instante repentino da mais absoluta miséria à opulenta riqueza, do hedonismo à elevação espiritual. Somos criaturas que não conhecem limites, com poder irrestrito para sermos o que quisermos. Nós emperramos, mas não por falta de força. Antes, nós emperramos por nossa incapacidade de reconhecer os nós com os quais nos atamos. Ou seja, Deus te fez livre e Ele te deu essa liberdade para que você realmente, como ser humano, você não conhece limites dentro de um poder irrestrito que Ele concedeu a cada um de nós, a centelha divina que está no teu interior. A alma divina que Ele te deu para você entrar em conexão com a centelha divina do Eterno, para que nessa conexão você esteja unido, você esteja atado ao infinito, ao Ensof, que é o Todo-Poderoso. Então nessa infinitude, certo? Você está num conhecimento sem limites, porque você tem essa conexão. Como que você se conecta com Deus? Pela infinitude. De que forma? Sabemos que o Eterno, Ele está além de todo esse universo. Esse universo que tem milhões, bilhões e trilhões de anos-luz, que jamais o ser humano conseguirá chegar a 1/3, a 1/4, a 1/6 da dimensão deste universo. Até onde as suas grandes potentes lentes puderam chegar através de aqui da Terra ou através de satélites que enviaram para o espaço sideral. Mesmo que chegaram a bilhões de anos-luz, ainda assim não conseguiram chegar a 1/4, a 1/5, a 1/6 da dimensão deste universo. Mas você, por essa liberdade que Deus te dá, Ele faz com que você consiga a não ter limites, porque você sai daqui deste planeta Terra e você transcende todo este universo e se conecta com o trono de Deus.
Isto é infinitude. Quando você se conecta com Deus, a sua alma divina, com a centelha divina que está dentro de você, e você se conecta ao Ein Sof, o infinito, o Todo-Poderoso. Por isso, nós emperramos muitas vezes pelo nosso caminho, ficamos aí patinando no lugar, sem sair do lugar, ficamos aí como aquele veículo atolado na lama ou na areia, que só roda, 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 roda e não sai do lugar. Por que que nós ficamos emperrados dessa forma? Porque a nossa incapacidade de reconhecer os nós, que nós ficamos nesse emaranhado e não nos libertamos dos nossos nós. Liberte-se dos teus nós, liberte-se das ideologias que te afastam cada vez mais de Deus, dessa infinitude. Liberte-se do jugo do homem e das suas teorias, filosofias que não levam absolutamente a nada, e volte-se completamente para Deus, o único soberano de todas, em todos os níveis da criação, da existência do mundo. Ok? E para finalizarmos, né, hoje nós estamos no dia 12 de Kislev, né? E no dia 12 de Kislev também nós temos aí, né, no primeiro livro, Trazendo o Céu para a Terra, do nosso, que foi compilado, né, pelo Rabino Tzvi Freeman, que trouxe aqui com as suas compilações, Sabedorias do Rebbe. Então nesse primeiro livro, nós temos aí no dia 12, né, que é um livro que corresponde a cada dia do ano. Então hoje, no dia 12 do mês de Kislev, né, então nós temos aí, toda pessoa é um microcosmo da criação inteira. Quando alguém põe sua alma divina em harmonia com a vida material, harmoniza a totalidade do céu e da terra. Aqui nós temos mais um exemplo de infinitude. Quando o ser humano, ele é um microcosmo, certo? Todo o universo, o ser humano é um micro-universo. Então você é um micro-universo. Dessa forma aí, quando você coloca a tua alma divina em harmonia, né, com a centelha divina, e você se conecta com o infinito, ao mesmo tempo você também se conecta e se harmoniza com a sua vida material. Dessa forma você pode harmonizar a totalidade do céu e da terra. Você traz o infinito para esse mundo finito, e nessa harmonia, nessa comunhão, você faz com que a sua vida seja de fato uma grande bênção para você e para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Então vamos para a nossa sétima aliá e a nossa maftir, a nossa leitura final da nossa paraxá. Então a nossa sétima leitura hoje está no capítulo 31, versos 43 até os 54. E depois vamos ler o maftir, a leitura final da nossa paraxá. Então, a nossa sétima aliá na Torá, escrita com comentários de Rashi. Capítulo 31, verso 43. Lavã respondeu e disse a Yaakov: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos. Aqui ele está se referindo aos netos, né, dele, filhos de Yaakov com as suas mulheres, né? Só recordando, né? Família nesta época era tido todos como, né, como filhos, irmãos e etc, né? Então por isso que Lavã diz: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos. Porque Yaakov teve não apenas filhos, mas ele teve filhas também. Então Lavã tinha netos e netas, né? Masculino e feminino. O que foge disso daí está fora da conexão com a Torá. Então Lavã tinha netos e netas, e Yaakov tinha filhos e filhas. Os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu.
quanto às minhas filhas, como eu poderia fazer alguma coisa nociva a elas hoje, ou aos filhos que elas deram à luz? Portanto, agora vem, façamos uma aliança, eu e tu, e que Deus seja testemunha entre mim e ti. Iacov então tomou uma pedra e erigiu-a como monumento. Iacov disse a seus parentes e seus filhos: juntai pedras. E eles pegaram pedras e formaram um montão, e comeram ali sobre o montão de pedras. Lavã chamou este lugar de Iegar Sarraduta. Iegar Sarraduta, no aramaico, que quer dizer montão do testemunho. E Iacov chamou no hebraico de Gal-Ed, Gal-Ed, que tem o mesmo significado, montão do testemunho. Verso 48, Labão então disse: este montão será testemunha entre mim e ti. Por isso ele foi chamado de Gal-Ed. E também foi chamado de A-Mitzpah, que significa observatório. Pois Lavã havia dito: que Deus vigie entre mim e ti, quando estivermos fora do alcance da vista um do outro, e não podemos observar um ao outro, para que não violemos nossa aliança. Se maltratares minhas filhas, negando-lhes seus direitos conjugais, ou desposares outras mulheres além de minhas filhas, mesmo que não haja mais ninguém presente nos observando, sabe que Deus é testemunha entre mim e ti. Embora houvesse apenas sugerido que eles fizessem uma aliança, sem ter de fato participado do erguimento do monumento, Labão disse a Jacó: eis este montão, e eis o monumento que erigi entre mim e ti. Esse montão será testemunha, e o monumento será testemunha de que eu não passarei em direção a ti, além deste montão, e tu não passarás em direção a mim, além deste montão, e deste pilar com intenção hostil. Podemos, porém, passar além dele com propósitos comerciais. Que o Deus de teu avô Avraham, e os deuses do meu avô Nahor, e os deuses de Terah, pai de Abraão, e de Nahor, julguem entre nós. Iacov jurou pelo temor de seu pai Itsahaque. Iacov então abateu animais na montanha para um banquete comemorativo e convidou todos os seus parentes para comerem uma refeição juntos. O próprio Iacov abateu os animais a fim de seguir as leis da Torá de abate e kasher. Eles fizeram uma refeição e pernoitaram na montanha. Aqui encerra a sétima aliá. E agora Mafitir, a leitura final da Parashá, capítulo 32, versos 1 a 3. Lavã levantou-se cedo pela manhã, beijou seus filhos e suas filhas, quer dizer, os seus netos e as suas netas, e as suas filhas também, obviamente, e os abençoou. Então Lavã se foi e voltou à sua casa. Iacov prosseguiu o seu caminho, e anjos de Deus que ficavam posicionados na terra de Israel saíram para saudá-lo e acompanhá-lo no regresso. Uma vez que tinham a missão de reconduzir Iacov à terra de Israel, eles receberam permissão de Deus para sair de seus limites, com esse objetivo, e juntar-se aos anjos que o haviam escoltado até então. Quando os viu, Iacov disse: este é o acampamento de Deus, e chamou o lugar de Mahanaim, que significa campos gêmeos, né? E aqui encerramos então o Mafitir e a leitura da nossa Parashá Vayetse, a sétima Parashá, que o seu significado é e ele partiu ou ele saiu, ok? A sétima aliá mais o Mafitir, nós temos aí Lavã, a intenção dele, como nós vimos na aliá anterior, a intenção dele era a mais péssima possível, porque a intenção dele era simplesmente de matar Iacov, as suas filhas e os seus netos. Segundo os sábios dizem que a intenção era essa,
era exterminar o acampamento de Jacó. Então por isso que Deus apareceu a ele naquela noite em sonho e chamou a atenção dele: olha, seja as tuas boas ou más intenções para com Jacó, cuidado, né? No nosso linguajar simples e atual, cuidado, eu estou de olho em você. Tente tocar na vida deles, você vai ver o que te acontece. E obviamente, né, o medo e o pavor visitou Lavã, né? Quando aqueles que não têm uma comunhão, uma conexão alma divina, centelha divina e conexão com o infinito, certo? Quando a pessoa não tem essa conexão, então toda e qualquer manifestação de Deus traz para ele o quê? Pavor, medo, certo? Terror. Mas aqueles que têm comunhão com Deus, estas manifestações de Deus são para ele regozijo, alegria, júbilo. Por isso nós nos alegramos realmente com as manifestações de Deus que ocorrem nas nossas vidas de diferentes formas, ok? Então, Lavã viu que ele realmente Jacó tinha a proteção divina, então ele não poderia e nem conseguiria fazer alguma coisa. Então aí ele muda o seu diálogo, o seu argumento, né? Vimos aí na aliá anterior que Lavã acusa, né, Jacó de roubar os seus ídolos, né? Dentro disso daí ele queria acusar Jacó, né, que ele teria roubado também os seus gados, as riquezas que Jacó estava de posse, através dessa acusação que ele teria roubado os seus ídolos. Estava implícito ali que a intenção de Lavã era de acusar que Jacó, tudo que ele tinha, ele roubou. E quando Lavã faz a sua revista e não encontra os seus ídolos, então Jacó vem com seus argumentos, dizendo a ele: ó, eu fiquei 14 anos e servi você por 14 anos, por causa das suas filhas. 7 anos para cada uma delas. E nesses últimos 6 anos eu servi a ti pelo tratado que nós fizemos, pelo acordo que nós fizemos, e aquilo que nós tratamos, aquilo que nós acordamos, o que seria seu, o que seria meu. E você mudou esse acordo mais de 100 vezes. E tanto nos 14 anos em que eu estive ali trabalhando para você, com referência a questão do noivado e do casamento das tuas filhas, eu não cheguei a dormir em nenhum momento, apenas cochilei, sonecas. De dia o sol, ele me castigava, à noite o frio me castigava. Nunca trouxe a ti sequer uma ovelha destroçada por um animal, um predador, porque eu estava ali, cuidando do rebanho. E ali eu afugentava os predadores para não causar dano às tuas criações. Nunca tirei um pelo ou um fio de lã de qualquer um dos animais que pertencia a ti. E você sabe disso e os teus servos sabem disso. Nesses últimos 6 anos em que trabalhei por causa deste acordo, você mudou mais de 100 vezes, mas pela graça bendita de Deus, Ele me concedeu vitórias, bênçãos, conquistas, e eu não tirei nada, absolutamente nada de ti. Nesse diálogo nós contemplamos o quê? Nós contemplamos o olho invejoso de Lavã. Pega para mim o Sidur, por favor. O olho invejoso de Lavã. O olho invejoso de Lavã, ele trazia o quê? Ele estava com inveja das conquistas, das vitórias, das bênçãos que Jacó teve até ali. E ele acusou Jacó por quê? Por causa da sua inveja. Por causa do seu mau caráter. Por isso que quando as pessoas ficam acusando as outras, na realidade, ela está acusando as pessoas dos defeitos que ela tem. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O nosso Sidur, né, compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad, traz, né, no final dele algo importante para nós não judeus,
que também é importante para os judeus, que é o livro de Salmos, ok? Então, nós temos aqui no final do Sidur, a respeito da recitação dos Salmos, os Salmos diários, do dia 1º até o dia 30 de cada mês judaico, e o mês que não tem 30 dias, tem 29 dias, se completa no 29º dia, as leituras também do 30º dia, e portanto, mês a mês, nós lemos, recitamos, aprendemos todos os ensinamentos constantemente do livro de Salmos, ok? Então nós temos aqui um salmo que nos fala sobre contra a inveja. Então você lá, ó, Salmo 69, contra a inveja, por exemplo, né? Tem outros, segundo a situação do nosso dia a dia aí, mas no caso de Lavã, que é o olho da inveja sobre Iacove. Então, o Salmo 69 é um salmo que você pode recitar para que o Eterno te proteja contra a inveja. Você faz a tua oração, a tua prece espontânea, segundo o teu coração, segundo a tua forma de se expressar com o Pai Celestial. Por exemplo, Pai Celestial, Tu és o soberano sobre todas as coisas, e somente de Ti vem a perfeita proteção. E eu te peço a Tua proteção, Senhor, a meu favor, contra os invejosos que olham para mim. Dê-me, ó Pai amado, a Tua proteção, a Tua guarda, que os Teus malarrinhos, os Teus anjos estejam ao meu redor, como estiveram ao redor de Iacove, para protegê-lo contra esse olho da inveja de Lavã. Dê-me a Tua proteção também, por amor ao Teu nome, por amor à Tua Torá, por amor a Eretz Israel, por amor ao Teu templo, por amor às obras das Tuas mãos, que é o ser humano, essencialmente. E recita o Salmo 69 e fique na certeza de que tens a proteção divina e qualquer outro tipo de situação na sua vida. Então, nós vimos esses detalhes. E como Lavã viu que não tinha como escapar dessa realidade, porque ele não estava lutando contra um homem, ele estava lutando contra o Deus deste homem. E quando você está nessa conexão, alma divina, em comunhão com a centelha divina de Deus no teu interior, isso te traz uma conexão com o Ein Sof, o infinito. E nessa conexão, quem quer que seja que esteja contra você, não está contra você, está contra o teu Deus. Descanse, confie. Siga os ensinamentos, os mandamentos, faça as tuas preces, faça as recitações de salmos. Você sempre terá cobertura divina. Então Lavã viu que não tinha jeito, ele tinha que se render a essa soberania. Então ele faz aí um juramento, no sentido de que neste monte de pedras que foram colocadas, que ninguém passaria por ele a não ser por questões comerciais, mas que ninguém passaria por este montão de pedras com uma intenção hostil. Iacove nunca teve intenção hostil, Lavã que tinha. Mas quem usa, cuida. Quem acha que todo mundo é também. Quem tem um olhar invejoso, ciumento, quem tem um coração mau, acha que todo mundo também é a mesma coisa que ele. Então, que ninguém atravesse a frente desse monte de pedras com intenção hostil. Porque sabemos que Deus está olhando por isso, né? Então, Lavã fez dessa forma um acordo, Iacove acordou, fizeram, festejaram e muito bom. E depois Lavã vai embora, volta para a sua miserável vida e Iacove segue na sua saga, segue o plano estabelecido por Hashem e dessa forma então ele está retornando a casa, está retornando à terra prometida. E se aproximando dali, ele percebe um ajuntamento, como se fosse um acampamento,
como se fossem guerreiros vindo contra ele. Aí, ao observar de forma melhor, mais apurada, um olho mais espiritual, mais elevado, então ele disse: este é o acampamento de Deus. Então Iacove teve certeza que ele estava sendo recepcionado, e quem estava vindo de encontro a ele, né, e todo o seu acampamento, era realmente um acampamento de anjos, né? Eram anjos que estavam ali vindo ao seu encontro. E quando ele chama, né, de Mahanaim, ou seja, campos gêmeos, é porque ele estava junto com um acampamento de anjos. Que quando ele saiu da terra de Israel e foi para Harã, um acampamento de anjos acompanhou ele. Lembra de Betel? Lembra da escada? Anjos subindo e anjos que estavam descendo. O anjo subindo, aquele acampamento, aquele grupo, aquele esquadrão de anjos que estavam subindo, eram anjos que não tinham permissão da parte de Hashem para sair dos limites da terra de Israel. E aqueles que estavam descendo, aquele esquadrão de anjos que estavam descendo, aquele exército de anjos que estavam descendo, eram aqueles que tinham permissão da parte de Hashem para sair dos termos, das fronteiras de Israel, da terra prometida, e continuar com Iacove, para lhe dar proteção, para que o mal não viesse fazer com que a sua vida viesse se extinguir. Então, quando ele está retornando agora, os dois exércitos se unem para que Iacove adentre a terra prometida, com todo esse clamor, né? Com todo esse júbilo, com toda esta honraria. Ele retorna a Eretz Israel, ele retorna à terra prometida. E por que Iacove teve essa primazia? Porque ele foi e voltou íntegro. Ele foi e voltou em santidade. Harã, a casa de Lavã, e com todas as suas maldades, com toda a sua idolatria, com toda a sua perversidade, Iacove não se contaminou. Ele saiu da Terra Santa íntegro e retornou íntegro. Por isso, Deus, o nosso Deus, ele realmente deu graças, né, para que deu essa honraria para que Iacove fosse reintegrado, no modo de dizer, né, à Terra Santa, com toda esta honraria, certo? Então é isso que nos diz aqui. Como nós estamos na nossa sétima aliá, mais Mafitir, e bem como, né, nós estamos aí encerrando a nossa paraxá semanal, a nossa sétima paraxá, que é Vayetse, que significa ele saiu, ele partiu, né? Bendizemos a Hashem por isso daí. Lúcia Helena Custódio, Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Lúcia Helena, lá de Ribeirão Preto. Maravilha poder te ver aqui conosco. Bendito seja Hashem pela sua vida, pela sua família, né? Que juntos possamos continuar no caminho do nosso bendito Deus. Cida Santos de Guarulhos, né? Shalom, Shalom. E os demais que foram entrando, né, que, né, não deu tempo de visualizar pela concentração da paraxá até esse momento aqui, mas vocês são maravilhosos, e que a graça de Hashem e as bênçãos de Hashem se renove sobre as suas vidas, né, principalmente vocês que estão aqui conosco há vários dias, há algumas semanas, né, há várias semanas que nós estamos aqui diariamente, todos os dias às 14 horas, para o nosso encontro à tarde com a Torá. Isso é muito bom, podermos estarmos juntos aqui no nosso dia a dia. Então,
me perdoem, mesmo por aqueles que eu não menciono os nomes, né? Porque a gente, na medida do dia a dia, nós vamos aí mencionando os nomes, né? Ivanildo, bem Valfredo, de Guarulhos, São Paulo, por exemplo, né? Temos aí as pessoas que vão se somando conosco, né? A gente sempre pede, vai colocando os nomes das cidades, o estado onde vocês estão, para que à medida do possível a gente vai colocando aí, falando a respeito de o seu nome e de onde que você está conectando conosco, né? Louvamos o Eterno por isso, né? Nessas últimas semanas nós louvamos o Eterno porque nós temos chegado, né? E para mim isso é uma novidade, algo maravilhoso. Para mim é especial realmente poder estarmos aqui. Não foi uma coisa que planejamos, né? De uma certa forma nós até estávamos evitando essa realidade aí do dia a dia estarmos aqui. Mas o Eterno, ele conduziu de uma tal forma que esses encontros à tarde com a Torá veio de uma forma tão natural que quando vi, eu falei para minha esposa, né, para Edna, eu falei, Edna do céu, arrumei uma sarna para me coçar que não tem tamanho, né? Mas é uma boa sarna, entre aspas, né? Pois nós estamos aí compartilhando com vocês a respeito da Torá, e isso é algo maravilhoso de podermos realmente compartilharmos Torá, e sem sombra de dúvidas tem sido algo maravilhoso. Tivemos aí pessoas que se conectaram conosco da África, né? Pessoas que nos conectou conosco de Portugal, Japão, Espanha, e vários cantos do nosso Brasil. Isso tem sido algo maravilhoso, certamente para o Eterno, não resta dúvida, mas para esse simples mortal aqui tem sido algo muito edificante. E eu agradeço a Hashem por cada uma das suas vidas que estão dando vida a esse projeto que não é meu, mas é um projeto de Deus, porque Ele nos conduziu a chegarmos aqui, né? Então, que nesse Shabat, na conclusão dessa paraxá, seja algo muito especial para a vida de vocês, com as bênçãos de Hashem, ok? Quero trazer aqui para nós, né, finalizarmos a nossa paraxá de hoje, estrelas do céu, os grãos de areia e o pó da terra, que nós vimos nessa nossa paraxá sendo relatada, né, dessa forma aí. Estrelas do céu, Hashem disse a Avraham. Os grãos de areia, o Eterno disse a Itzhak. E para Yaakov, ele disse que a sua descendência seria como o pó da terra. Então vamos ver o que nos falam os nossos sábios através disso daí. Então, à primeira vista, parece muito estranho que a Torá se concentre nesses aspectos de sua vida, em vez de focalizar as atividades de Yaakov dentro da esfera de santidade. Mas, segundo os nossos sábios, eles dizem que toda e qualquer narrativa das dificuldades enfrentadas por Yaakov estão na Torá e não estão à toa. Tem sentido, tem fundamento, tem significado. Porque na Torá nada, absolutamente nada, está ali por acaso e sem sentido. Muito ao contrário. Tem fundamento, tem significados. Então, todos os atos, né, dos patriarcas são um sinal para toda a sua descendência. Durante o trajeto de Yaakov, né, para a casa de seus pais em Beersheba, até a casa de Lavã, em Harã, ele acampa para passar aquela famosa noite no Monte Moriá, que é exatamente em Bet-El. E ali a Torá nos declara, né, lá no capítulo 28, verso 11 de Bereshit, nos declara que Yaakov pegou algumas pedras e colocou ao redor de sua cabeça e foi dormir, né? Rashi, ele comentando, ele diz assim, né? As pedras serviram para proteger Yaakov dos animais selvagens, segundo a Torá escrita, diz assim. Então, esta explicação apresenta uma dúvida. A Torá escrita, ela diz de forma simples.
Se você ler de forma simples e superficial, você entende isso. Porém, né, se Yaakov realmente estava ali protegendo a sua cabeça de animais selvagens da noite, por que ele não protegeu todo o seu corpo? Porque ele rodeou apenas a cabeça? Então, a viagem de Yaakov de Beersheba a Harã pode ser entendida como um modelo para a jornada da vida. A jornada da vida de Yaakov serve de exemplo para toda a descendência dos judeus e também dos não-judeus. Começamos nossa vida como em Beersheba, abraçados por um lar caloroso, acolhedor e mais ainda, um oásis para o crescimento moral e espiritual. Chega, entretanto, o momento quando o cordão umbilical é cortado e devemos enfrentar o mundo real, com todos os seus desafios. A palavra Harã, ela está associada à palavra hebraica Haron, Haron, que significa raiva. Raiva. O que prevalecia em todas as cercanias de Harã era a raiva. E a raiva era um fruto do olho invejoso. Do olho invejoso. É uma consequência natural do olho invejoso. O olho invejoso, ele primeiro vê e inveja aquilo que a pessoa é. E no mesmo momento, a inveja, ela produz um fruto chamado raiva. Não sendo tratado isso com seriedade, o mal não sendo cortado pela raiz, brota o ódio. Não cortando o mal pela raiz, vem o desejo da morte. Então a pessoa invejosa, ela poderá cometer um homicídio, tanto de ordem espiritual, dependendo da situação, até mesmo pela ordem de executar o plano. Harã, aliás, Lavã, não matou Yaakov e toda a sua família, porque Deus interveio. Que esse era o seu objetivo, que começou com um simples óleo de inveja. Então, portanto, cuidado com a inveja. É algo terrível. Continuando. Então, a palavra Harã, ela está associada à palavra hebraica Haron, que significa raiva. E é uma metáfora para o mundo em geral, onde o materialismo luta com a espiritualidade e enfurece a Deus. Yaakov sabia que se envolveria em assuntos mundanos e materiais. Entretanto, ele resolveu proteger-se para não ficar obcecado e envolvido nesses assuntos, pois eles levam a um comportamento imoral e decadente. A pessoa invejosa, se ela não trata com seriedade este mal, ela vai se tornando cada vez mais imoral e decadente. Yaakov desejava expor suas mãos e pés em Harã, ou seja, a sua cabeça, a sua mente, a sua alma, ele buscou a proteção divina. Mas o restante do seu corpo, né, que estava descoberto pelas pedras, significava que ele teria que se envolver com aquele mundo pagão, com aquele mundo perverso. Mas a partir do momento que a mente e a alma está protegida, então você pode ir para a sua luta, para o seu trabalho, para os seus estudos. Você pode se envolver nesse mundo materialista, nesse mundo mundano, perverso, mas você estará sempre se portando de uma forma moral, decente, ética e espiritualmente falando elevados. Por quê? Porque a sua mente, a sua alma ficou protegida contra estas coisas perversas do mundo secular. Então, quando Jacó escolheu para aquele lugar para deitar e dormir, era a primeira vez que ele dormia em muitos anos, como vimos, né?
e aprendemos que durante os 14 anos que ele esteve na escola de estudos de Torá de Shem e Ever, ele apenas tirava algumas sonecas durante esses 14 anos. E ele se aplicava 99,9%, vamos assim dizer, ao estudo de Torá. Ou seja, a sua mente, a sua alma, sempre ele procurando a proteção, né? Por isso que a Torá fala em muitos lugares em que o Eterno nos leva para um rochedo seguro, para uma rocha segura, para uma pedra segura, que significa o quê? A Torá em nossas mentes, em nossa alma. Dessa forma nós temos a proteção e podemos seguir o curso secular das nossas vidas sem sermos imorais e decadentes. Não nos esquecendo que no momento, até a retificação de Mashiach, o mundo ele continuará sendo tolo, estúpido, idiota e sem inteligência. Esse é o curso natural do mundo. Por isso, não se envolva nesse curso natural do mundo. Sem a proteção da Torá, sem a proteção divina, mente e alma, ok? E depois também, né, os 20 anos que ele ficou na casa de Lavã, ele não se contaminou com essas questões negativas. Então, embora o ato deitar-se, né, geralmente implica em uma descida, um rebaixamento do nível dos poderes espirituais elevados da pessoa, pode ser também interpretado de maneira positiva, pois a revelação da essência de Deus está acima de todas as qualidades específicas e está simultaneamente refletidas nela. Ou seja, quando Yaakov deitou-se e dormiu, ele colocou a cabeça, que é o membro superior, e somente o ser humano tem essa capacidade do membro superior, a cabeça estar acima do seu corpo, né? Quando ele fez assim, significa que ele rendeu-se completamente a Deus. É o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Render-nos somente a Deus, mas permanecermos em pé diante de tudo aquilo que está diante de nós, né? Mantendo-nos em pé, mente, alma, com a Torá, protegendo a nossa mente e a nossa alma com a Torá. Então esse nível de conexão ao infinito pode continuar mesmo depois de uma pessoa, quando ela se levanta e fica em pé. Embora seus poderes conscientes assumam o controle, ele ainda reconhecerá a igualdade fundamental que deriva de uma conexão com a essência de Deus. Portanto, assim, judeus e não judeus confirmam que não somente o material jamais consegue obscurecer o espiritual, mas torna-se um veículo para a sua expressão, podendo atingir um nível acima de todas as suas limitações, estabelecendo uma unidade entre o material e o espiritual. O divino você trazendo para a terra, e a terra, com as suas questões seculares, você elevando ao nível espiritual. E nessa conexão, você faz com que mente e alma, protegidos pela Torá, você pode trazer o divino, né, para este mundo secular e este mundo inferior. Então, portanto, né, nós possamos aí cada dia mais estarmos atentos àquilo que o Eterno tem para nós. E os 3 elementos da natureza, que é o título desta nossa, do nosso aprendizado segundo os nossos sábios, que é exatamente o que? Né? As estrelas do céu, a areia à beira do mar, né? E o pó da terra. Então nós temos aqui no livro de Bereshit, né, estas expressões, estrelas do céu, a areia à beira do mar e o pó da terra. O pó da terra, o último tendo sido prometido por Deus no sonho de Yaakov lá no Monte Moriá, onde seria futuramente construído o Templo de Jerusalém, né? A escada, né, que Yaakov viu saindo da terra até o topo do céu. Da mesma forma como as estrelas,
a areia da praia e o pó da terra, o que nos fala Rashi e os demais comentaristas. Da mesma forma como as estrelas do céu são separados no espaço por milhões de anos-luz, haverá épocas em que o povo judeu estará disperso por todo o globo. Então nós vimos isso acontecendo, né? A grande diáspora nos quadrantes da terra, né? O povo judeu sendo esparramado em todos os quadrantes da terra. A areia da praia, que se agrupa, mas permanece como grãos individuais. Viveremos tempos que estaremos mais voltados para dentro de nós mesmos, né? Por isso que o Rebbe Menachem Mendel, ele falou que os judeus nesses 3.300 anos anteriores estavam mais envolvidos para dentro de si mesmo devido às intensas perseguições, porque as nações queriam de todas as formas exterminar o povo judeu. Então eles tiveram que lutar para poderem sobreviver, né? Então por isso que estiveram mais envolvidos para si mesmos. E por fim, né, o pó da terra, que por natureza é estreitamente unido, e será nessa condição em perfeita união que teremos a força de derrubar todas as barreiras e obstáculos à nossa volta, impulsionados pelas bênçãos divinas que tem nos protegido em todas as épocas. Portanto, diante dos nossos olhos, essa palavra está se cumprindo literalmente. As estrelas do céu, dispersão; a areia da praia, introspecção, voltados apenas para si, para sobreviverem; e depois o pó da terra, onde os judeus, eles em perfeita união, eles então tiveram a força advinda através dos milênios da proteção divina, onde tiveram a força para derrubar todas as barreiras e obstáculos à sua volta, e então eles cumpriram o famoso mandamento de Hashem dado no Monte Sinai: levar às nações o monoteísmo. E dessa forma, então, né, principalmente a partir de 1948 para cá, quando Israel obteve, né, novamente a condição de Estado, e o Estado de Israel ressurgiu, né, como o Vale dos Ossos Secos, ressurgindo num dia só, o Vale dos Ossos Secos, e a nação de Israel voltou a existir, né? E dessa forma, então, principalmente a partir dali, começou-se uma grande jornada entre as nações para que se conhecesse o monoteísmo a partir do judaísmo, propriamente dito, né? E através do nosso Rebbe Menachem Mendel, desde a década de 60, tem sido ainda de uma forma mais intensa, mais contundente nos quadrantes da terra, porque o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele praticamente em quase todos os países, ele renovou, restabeleceu, restaurou sinagogas, o judaísmo. E então, nos quadrantes da terra, praticamente a partir daí, o movimento Chabad levou às nações e aos não-judeus o monoteísmo através do judaísmo. E mais do que nunca hoje está bem presente entre as nações o monoteísmo. A Torá está sendo falada abertamente entre os não-judeus a partir dos judeus. Por isso é importante que todo e qualquer movimento que venha falar de monoteísmo precisa ter um rabino, principalmente se for do Chabad, melhor ainda, mas precisa ter um rabino para estar na liderança com os não-judeus, para poder falar sobre Torá, dar diretrizes, orientar para viver de uma forma agradável a Hashem. Cuidado com movimentos religiosos de pessoas que se dizem rabinos e não são. Pergunto qual é a yeshivá que ele fez.
Pergunte quem é o rabino dele, qual é a inspiração dele. Movimentos, principalmente hoje pela internet, né? Tem muito, entre aspas, né? Lideranças que se dizem monoteístas, mas não tem um rabino sobre si. Se faz rabino sem ser, se faz líder sem ser. Apesar que estão falando de Torá, tudo bem. Mas nós estamos aí para retificar o mundo, para curar o mundo, consertar o mundo, sarar o mundo. E nós precisamos que o remédio seja correto. A vacina, ela não pode ser enganosa, ela não pode trazer insegurança. O remédio, ele tem que ser real, verdadeiro, que traz solução, que traz cura. E a Torá é a nossa cura. E por isso nós precisamos estar fundamentados nela de forma adequada. Então por isso nós estamos vendo diante de nossos olhos a realidade destas palavras proféticas que foram ditas aos nossos patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov. Então por isso, realmente, firme os teus passos na Torá, né? E tenha um rabino sobre si na liderança. Graças a Hashem, nós temos o movimento Benei Noah Brasil, o nosso Rav Yaakov Gerenstadit, que é a nossa liderança no Brasil. Junto com ele temos mais 2 rabinos, principalmente, o rabino Michel Tabassinik e o rabino Shimon Brand, que está aí assessorando o nosso Rav Yaakov, mais presencialmente, mais perto. Tem outros rabinos que estão aí sempre ajudando, sempre dando aí, e sempre falando para as pessoas não judaicas, né? Não judias. Procure o rabino Yaakov Gerenstadit. Um deles, por exemplo, é o nosso o rabino Dor Leon Latar, que sempre está falando para as pessoas do Rav Yaakov Gerenstadit, né? Então tem outros aí, os rabinos do Rabad, no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, que apoiam o trabalho do nosso rabino Yaakov Gerenstadit, ok? Para nós finalizarmos, queremos trazer para você a respeito do nosso grande rabino Yitzhak Ginsburg, que é o autor dos nossos 2 livros de Kabbalah, que tem no seu prefácio a manifestação do nosso rabino Yaakov Gerenstadit, e é exatamente o nosso Rav que orienta que esses 2 livros, para nós não judeus, podemos ler e podemos nos instruir através dele, né? São 2 livros excelentes. Existem pontos dificílimos, não restam dúvidas, né? Então, são esses 2 livros que estão disponíveis para nós não judeus, do movimento Benei Noah, para podermos estudar. A partir do momento que você dominar bem esses 2 livros, então procure o rabino e vê com ele qual outro que você poderá ler. Mas primeiro você tem que dominar esses 2 livros. E vou te contar uma coisa, hein? Não é fácil não. Não é fácil não. Então, muito estudo, muita perseverança para aprender com esses 2 livros. E depois de alguns anos que você estiver bem apto nesses 2 livros, depois de alguns anos, aí você pergunta por Rav Yaakov qual que é o próximo livro de Kabbalah que você pode estudar, ok? Então vamos lá. O rabino Yitzhak Ginsburg fala-nos sobre o segredo da fusão das pedras. Esse estudo é maravilhoso. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui por causa do tempo, mas que o Eterno nos prepare um momento mais adequado para podermos falar sobre esse tema, mas podemos ajuntar, somar algumas outras coisas nesse sentido aí, né? Esses 2 livros, Malu, do Distrito Federal, esses 2 livros, né, pode encontrar na loja beneinoah.org.br, lá do Beit Rabad, Brooklyn, São Paulo,
né, a nossa loja que tem lá, né, a loja Benor, ela tem esses 2 livros lá. Você pode adquirir lá, qualquer outra pessoa, né? Uma ótima pergunta aí. Qualquer pessoa pode adquirir na loja Benor, lá no Brooklyn, São Paulo, ok? Aliás, né, o nosso site, né, o site Benor Brasil, benenoa.org.br, precisa ser visitado por todos, ok? Visitem lá o site, visite a loja, né, do Movimento Benenoa Brasil, que tem ótimas promoções e tem ótimas opções para cada um de nós aí, ok? Então vamos lá, o segredo da fusão das pedras. Antes de se recolher à noite, naquela noite no Monte Moriá, Iacove, segundo os sábios e os comentários de Rashi, ele colocou 12 pedras sob a sua cabeça, como um travesseiro. Milagrosamente, todas as pedras fundiram-se em uma. As 12 pedras fundiram-se em uma. O rei David também teve uma experiência semelhante de fusão de pedras, quando ele pegou 5 pedras e foi enfrentar o gigante Golias. E quando ele colocou aquelas 5 pedras no seu estilingue, né? Me fugiu a palavra funda, né? Se não me engano. É funda, né? Fala estilingue na atualidade, mas é funda naquela época, né? Então, quando ele juntou aquelas 5 pedras na funda, milagrosamente as 5 pedras tornaram-se uma também. Quais os segredos que elas contêm? Nessa apresentação que o Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós, ele nos revela sobre unificação, porque 12 se tornaram uma, 5 se tornaram uma. Então isso significa unificação da diversidade representada por essas pedras. Nos mostra o reconhecimento de que tudo, na verdade, reúne-se em um. Um no hebraico, no sentido espiritual, mais expressamente, mais elevado e mais profundamente, Errad. Errad está ligado diretamente a Deus, o único Deus. Então vamos lá. As 12 pedras e as 12 tribos. Então, nessa passagem que nós tivemos na nossa Parashá Vayetze, no capítulo 28, verso 11, nós temos aí, Iacove pegou pedras, no plural, para colocar debaixo de sua cabeça, servindo de travesseiro. No verso 18 do mesmo capítulo, porém, a Torá se refere a uma pedra, no singular. Então, portanto, aquelas 12 pedras, né, que estava no plural lá, pedras, e segundo os nossos sábios se referem a 12 pedras, e agora no verso 18 fala pedra, singular, então significa que aquela discrepância de 12 pedras ou pedras tornaram-se uma pedra. Então esta aparente discrepância fez nossos sábios concluírem que as 12 pedras que Iacove colocou sob sua cabeça, quando estava a caminho de Harã, se fundiram em uma única pedra. Tanto no nível consciente como no nível inconsciente, o fato de Iacove juntar 12 pedras refere-se às 12 tribos que ele trará a este mundo como resultado de seu casamento em Harã. Mais especificamente, a fusão de 12 pedras refere-se à fusão das 12 tribos. Esta unificação dos 12 filhos de Iacove ocorreu um pouco antes da sua morte. Em torno do leito de Iacove, seus 12 filhos se reuniram em volta da sua cama. Então os 12 filhos se reuniram em volta do leito da morte do seu pai Iacove. E naquele momento os 12 filhos, segundo os nossos sábios, eles disseram: Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, nesta fusão dos 12 filhos de Yaakov, tornaram-se um e juntos em uma só voz. Eles disseram: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ou seja, eles estavam dizendo diante do seu pai, que estava prestes a morrer, que eles, as 12 tribos, se tornariam uma só em proclamar que o Eterno é um. E foi o que eles fizeram através de todos esses milênios. Mas tem mais coisa maravilhosa e profunda para conhecermos. Os patriarcas serviram a Deus no nível Atzilut, que é o mundo mais elevado das emanações. Eles estavam completamente anulados para Deus e serviram como condutores através dos quais Deus revelou a si mesmo na terra. Os 12 filhos de Yaakov estavam em um nível mais inferior, que é o nível da criação, que é chamado de Beriá, no qual algum grau de autoconsciência existe. Apesar de não estarem no mesmo nível de seu pai, as 12 tribos declararam a ele em seu leito de morte que compartilhavam a total e perfeita fé de Yaakov no Deus único. Com esta declaração, suas almas fundiram-se em uma só. Pai e filho. Pai no leito da morte. Filho, os 12 ao redor de sua cama, fundiram-se em um filho. A palavra hebraica para pedra é even. Even. Soletrada, ela é escrita com Aleph, Bet e Nun. Isso é um acrônimo para a palavra Av-Ben. Av-Ben, que significa pai, filho. Cada pedra é a união de pai e filho. Os 12 filhos tornaram-se um só quando, no leito da morte do seu pai, eles disseram o Shema e falaram que Hashem Errad. Ou seja, eles se fundiram num só diante de uma única fé, diante de um único Deus e diante do seu pai, Yaakov. O rei Davi e as 5 pedras. Vamos continuar. Outro exemplo único na Torá de pedras fundidos em uma só, é exatamente do rei Davi, quando ele mata o gigante Golias, que está registrado lá em 1 Samuel capítulo 1, versos 17 a 40. Davi pega 5 pedras para colocar no seu estilingue, na sua funda, e aqui também as 5 pedras fundiram-se em uma só. O número dessas pedras reflete um lindo fenômeno matemático que ilumina o sentido oculto desses 2 eventos de fusão. Existe uma importante relação matemática entre 12 e 5. 12 ao quadrado é 144, enquanto que 5 ao quadrado equivale a 25. 144 mais 25 é igual a 169. 169 é o resultado de 13 ao quadrado. A matemática divina que nós podemos aprender dentro desses 2 livros de Kabbalah é algo fantástico. Se você tem, ou quando você obter esses livros e começar a lê-los, a princípio, você vai perceber que a sua cabeça vai dar um nó. Você vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é isso daí mesmo. É para dar um nó na nossa cabeça. Por quê? É para poder te levar a níveis mais profundos e mais elevados
de conhecimento e sabedoria. Para você aprender que no hebraico, e nós como Benei Noah, de uma forma geral, graças a Deus que nós temos aí vários Benei Noah que estão dominando o hebraico de forma fantástica, maravilhosa, né? Isso é maravilhoso, não resta dúvida, né? Temos aí o Rav Michel Tabassaniak, que também dá aulas de hebraico. Temos aí o nosso amado irmão e amigo lá de Embaçaí, Beit Embaçaí, lá da Bahia, o Edson, que também traz estudos sobre o hebraico, né? Quem puder, faça, né? Eu confesso para vocês que eu estou atrasado nisso, eu preciso me corrigir urgente sobre isso daí, né? E sem sombra de dúvidas vou pedir socorro para o Edson, sem sombra de dúvidas aí, viu, Edson? Mas todos vocês, todos nós precisamos cada vez mais nos envolvermos no hebraico, conhecermos o hebraico, né? Então por isso esses instrumentos que Deus está dando para nós no meio do movimento Benei Noah, né? Dentro aqui do movimento Benei Noah Brasil, com o Rav Michel Tabassaniak, com o nosso amado emissário lá da Beit Embaçaí, o Edson, né? Envolvam-se, gente, envolvam-se no conhecimento do hebraico. É maravilhoso, é fantástico. Você vai compreender de forma mais sublime, você vai compreender de forma mais elevada e profunda o que significa, por exemplo, as tábuas que Moisés desceu do Monte Sinai, que era impossível humanamente, fisicamente, de forma física e materialmente falando, era impossível para ele transportar 2 tábuas daquela em seus braços do monte até lá embaixo, porque elas eram pesadíssimas demais. Mas segundo os nossos sábios falam que a santidade das letras do hebraico e dos 10 ditos que estavam escritos naquelas 2 pedras, que nós sabemos hoje que corresponde a 620 letras que foram escritas os 10 mandamentos. Esta santidade fez com que as pedras se tornassem levíssimas, a ponto delas flutuarem e apenas Moisés segurar com as pontas dos seus dedos para trazer para baixo. E quando chegou lá embaixo, diante do pecado da idolatria do bezerro de ouro, a santidade daquelas tábuas abandonaram aquele momento. E as pedras pesadíssimas demais, elas caíram, porque Moisés não tinha condições físicas de sustentá-las por causa do seu peso. E a santidade das letras se ausentaram das tábuas. Então as letras, as palavras foram retiradas das tábuas. E aquelas pedras caíram e se quebraram, se espatifaram. Então, neste conhecimento, porque Kabbalah, amados, é conhecimento, é ensinamento. Não é aquela questão que muitos estão usando de forma deturpada por aí afora. Está se dedicando, entre aspas, a Kabbalah para ficar rico, milionário, para não perder suas fortunas, etc. e tal. Isso daí, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A própria Escritura nos fala que o homem não tem o poder de levar consigo absolutamente nada. E as suas riquezas vai ficar aí, e infelizmente nós temos aí inúmeros exemplos, né? Acaba virando a maior briga no meio da família e até morte, certo? Por quê? Porque ela não foi ou adquirida ou não foi sustentada de forma espiritual. O Eterno te dá riquezas para que você venha cumprir a missão de ajudar a transformar o mundo em lar de Deus, e não para gastar nos seus ao seu bel prazer, nas suas luxúrias. Vamos voltar aqui. Então vejam bem, esse lindo fenômeno que nós temos aí, né, da matemática que está ligado a Kabbalah. Então, 12 pedras de Yaakov, 5 pedras do rei David, certo? Todas
esses dois eventos únicos, as pedras se transformaram em uma só. Dessa forma, né, 12 ao quadrado corresponde ao numeral 144. E 5 ao quadrado corresponde ao numeral 25. 144 mais 25 dá um total de 169. 169 é o resultado do 13 ao quadrado. O 13 é o valor numérico da palavra Errad. Então o valor numérico da palavra Errad é 13. Nós vemos aqui 12 pedras, 5 pedras, elevado ao quadrado, 12 dá 144, 5 dá 25, somados dá 169, e é o resultado do 13 ao quadrado. As 12 pedras se transformam numa fusão em uma só. As 5 pedras numa fusão em uma só. Os 12 filhos ao redor da cama de seu pai falam Shema. Eles se tornam 12, não se tornam seres individuais, mas nesse momento eles têm uma fusão e tornam-se um só, porque eles falam numa só voz o Shema diante do seu pai. Os 12 reunidos junto com seu pai, um. Por isso temos lá pai e filho, da palavra Even, que significa, soletrando Aleph, Beit e Nun, que é um acrônimo de Av, Ben, pai, filho. Ou seja, 12 filhos, mais o pai na cama, somados dá 13. 13, Errad. Ou seja, os 12 filhos, junto com seu pai, tornaram-se 13. Este 13 é bom. Esse 13 é magnífico, porque é Errad. E esse 13 ainda também nos leva ao amor. O amor divino, o amor do Pai Celestial, o amor incondicional. Ok? Então isso reflete a pluralidade das várias pedras, transformando-se em uma. A unificação das 12 tribos refletidas em Errad. A palavra Errad soletrada é Aleph, Het e Dalet. Somados dá exatamente o que? 13. Juntas, o Het e o Dalet, certo? Representam as 12 tribos. Vejam bem. Aleph de Errad. Errad se escreve com Aleph, Bet e Dalet. Aleph tem um valor numérico de 1. Dalet, Het, melhor dizendo, tem o valor de 8 e Dalet tem valor de 4. Het e Dalet, 8 mais 4 dá 12, que reflete as 12 tribos de Israel. Errad, 1, se refere a Yaakov, naquele momento da cama. Mas elevado ainda, Errad aqui se refere àquele que é Errad, o Deus único. Errad. Eles combinam com seu pai, certo? Israel, representado aqui pelo Aleph, em sua declaração de que Deus é um. Os 12 filhos combinam com seu pai para manifestar a unicidade de Errad, de 13. Pedras na funda de David refletem também Errad. Nossos sábios explicam que 2 vezes por dia Golias zombava estrondosamente do acampamento de Israel. Então os nossos sábios trazem o seguinte: Golias 2 vezes ao dia, ele ia diante do exército de Israel, né? Tinha aquela fronteira que separava eles, mas ia 2 vezes ao dia lá naquela fronteira e ficava realmente afrontando de forma irreverente e zombava realmente do exército de Israel, do povo de Israel, naquele momento representado pelo exército de Israel. Então,
Golias, ele fazia isso 2 vezes ao dia. Zombava do exército de Israel. Por que 2 vezes ao dia? Segundo os nossos sábios, Golias ia exatamente no momento da manhã, quando o exército de Israel ia fazer o Shema. No momento que eles estavam fazendo o Shema, Golias ficava zombando deles. À noite, quando eles iam, no início da noite, quando eles iam fazer o Shema de novo, Golias ia lá de novo e ficava zombando deles. Nessas 2 oportunidades, Golias fazia isto. E o que significa isso? Ele não estava apenas zombando do exército de Israel, mas ele também estava zombando, junto com os filisteus, do Deus de Israel. Esse é o significado. Então, quando alguém zomba de você, está zombando do teu Deus. Quando alguém afronta você por alguma questão por causa da sua conduta, segundo o padrão da Torá, é porque ele está zombando do teu Deus. E aí tem consequências. Vamos ver? Então, os sábios dizem que aquelas 5 pedras de David, que ele colocou na funda, representam exatamente o quê? Representam exatamente o Shema. Ou seja, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Erad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, nesta frase que nós temos aqui, então nós temos 6 palavras. O Shema, Israel, Hashem, Elokeinu e novamente Hashem. Temos 5 palavras. 5 palavras do Shema representam as 5 pedras que David pegou e colocou na sua funda. Aí a última palavra do Shema, Errad. As 5 pedras, elas se fundem e tornam-se uma. Errad. 5 pedras, 5 primeiras palavras do Shema, elas se fundem e tornam-se a 6ª palavra do Shema, Errad. O completo na criação. No livro de Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, aprendemos que a realidade tem 3 dimensões: o tempo, o espaço e a alma. A dimensão humana está envolvida nisto. Paralelamente a essas 3 dimensões, descobrimos que a palavra Errad é repetida 3 vezes no relato da criação. E ela é repetida 3 vezes porque Errad está ligado exatamente ao quê? As 3 dimensões: tempo, espaço e alma. Tudo isso se torna Errad, um só. A primeira menção de Errad está em Bereshit 1:5. E houve noite e houve manhã um dia. Nesse versículo Errad se compara a dimensão do tempo. A segunda menção em Gênesis 1:9, as águas sobre os céus serão juntadas num lugar. Aqui Errad se compara à dimensão de espaço. E a terceira menção, Bereshit 2:25, um homem, portanto, deixará seu pai e sua mãe e se unirá com sua mulher, e eles serão uma só carne. Nesse versículo, Errad se compara à dimensão humana. Significantemente, cada um dos versículos acima, ou seja, Bereshit 1:5, 1:9 e 2:25, esses versículos no hebraico, bem entendido, ok? No hebraico, cada um desses versículos tem exatamente, no hebraico, 13 palavras. 13 palavras. O primeiro versículo tem 49 letras. O segundo versículo tem 52 letras. E o terceiro versículo tem 43 letras. Portanto, nós temos cada versículo
13 palavras no hebraico. E no primeiro versículo, ou seja, 1:5 de Bereshit, temos 49 letras. No segundo, 52 letras. E no terceiro, 43 letras. Juntando essas letras, esse valor numérico, nós temos aí 144. O que o 144 tem com isso? 144 é o resultado do 12 ao quadrado. 12, te lembra alguma coisa? Pedras, tribos. Isso representa a unidade manifesta nas 3 dimensões gerais da realidade: tempo, espaço e almas. Se pudermos encontrar um versículo, temos 144. Se pudermos encontrar um versículo com 25 letras, portanto 5 ao quadrado, vimos ali 12 ao quadrado, te lembrou algo? Agora aqui, os sábios estão procurando um versículo que tenha 25 letras, que corresponde a 5 ao quadrado. 5 te lembrou alguma coisa? Para somar a esses versículos, portanto, teríamos errado 13 ao quadrado, que significa o quê? 169, ok? Espantosamente, o versículo de 25 letras que estamos procurando é exatamente o quê? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Somando-se a estes versículos, aos versículos correspondentes às dimensões gerais da realidade, que é tempo, espaço e alma, teremos o conjunto de versículos que reflete a absoluta unicidade de Deus em todos os reinos da realidade criado: tempo, espaço e almas. Este versículo se une com as 3 específicas e individuais manifestações de tempo, espaço e almas, para se transformar em 13 ao quadrado, uma perfeita e realizada interinclusão de 13 em 13. 13 ao quadrado corresponde aos 169 que já vimos lá atrás. Portanto, 13 é errado. Cada detalhe manifesta o todo, enquanto o todo se torna uma bela e completa coleção que reflete que tudo na realidade é simplesmente Hashem Echad. Deus é um. Maravilhoso é o nosso Deus. Maravilhosa é a sua palavra. Maravilhosa é a sua sabedoria que deu aos nossos sábios para poder compreender toda essa magnitude, sublime, revelações elevadíssimas e profundas do significado daquilo que está por detrás das letras. E nesses últimos tempos, pó como areia, né? Ou seja, no sentido de que no meio das nações o Eterno vem revelando através dos seus sábios as suas revelações, que tudo no tempo, no espaço e almas, tudo simplesmente se manifesta na unidade e na unicidade do Eterno. Deus é um. Se quiser posteriormente ouvir, anotar esses detalhes, façam. Você é que vai ser abençoado e vai ser mais elevado. Encerramos aqui a nossa 7ª paraxá, Vayetze, e ele saiu.
E com a graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos iniciando então a nossa 8ª Parashá, Vaishilach, que significa e ele enviou. Até amanhã. Shalom, shalom.